Companheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na visão do mundo. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. O charco é uma queixa de gleba contra o descaso do lavrador. Compara a terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é um aluno em formação. Aquilo que plantares nos corações alheios é o que colherás nas manifestações dos outros. Quem aplique lentes esfumaçadas nos olhos não notará senão tristeza, onde o mundo está ostentando as cores da esperança e da alegria. A existência para cada um de nós é o que estivermos fazendo. Cada pessoa vê no mundo a própria imagem. A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer. A utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. A proteção mais segura que possas desfrutar é a de teu próprio serviço. Não perguntes além do necessário, para que os teus encargos não surjam atrasados. De quando a quando, para efeito de valorização do tempo, relaciona quantas palavras terás pronunciado no transcurso do dia, sem qualquer significação para o bem. A sabedoria da vida te colocou no lugar onde possas aprender, com eficiência e servir melhor. Quando alguém condena o mundo, é porque se sente condenado em si mesmo. O trabalho que executes é a tua certidão de identidade, do ponto de vista espiritual. Faze e terás certamente aquilo que esperas seja feito. O que estiveres realizando para os outros é justamente o que estás realizando por ti mesmo. As leis do mundo não se enganam, o que deres de ti, te ser-te-á dado. A terra é a nossa escola benemérita. Lembra-te de que o relógio não para. Uma boa palestra a todos. Prezados irmãos, irmãs, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta oportunidade. Aqueles que estão se achegando aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, fazendo parte desta família e juntos, desfrutarmos dos ensinos da doutrina espírita. Estamos dando início à exposição doutrinária dessa noite, para a qual convidamos a todos para silenciar os nossos pensamentos, buscarmos através da prece íntima nossa ligação com Deus, com Jesus, agradecendo a esta oportunidade concedida a todos nós de estarmos aqui. Que os benfeitores da luz nos envolvam neste clima espiritual superior, favorecendo o bem-estar a cada um de nós. Nesta oportunidade, nós temos a presença da Maquele, uma colaboradora que vem nos brindando com a sua visita, com a sua fala, já há algum tempo, Maquele? E hoje, novamente, aceitando nosso convite com muito carinho, transitando nas estradas aí do sul com esse frio, mas aqui está ela, para aquecer os nossos corações. A palavra dela é sempre inflamante, alegre, e realmente é um prazer poder escutá-la. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus. Boa palestra. Boa noite a todos. Bom, depois de ser tão bem recebida assim, só me cabe agradecer, Obrigada. Que Jesus esteja assim bem pertinho de nós e que os nossos anjos, a partir de agora, grudem em nós, que nos façam entender o tema da noite.
Porque às vezes a gente ouve, acha tão bonito, mas não faz nada. Não usa para nada, achou tão lindo, depois amanhã nem lembra mais o que foi e assim passa. Então eu peço que os nossos anjos realmente fixem em nós esse ensino para que faça sentido. Porque essas palavras de Jesus, desde a época que ele passou por aqui, ele já dizia, não faria sentido você saber só o conhecer. Só faz sentido se você aplicar, se realmente funcionar para você ser melhor amanhã do que foi hoje, ser melhor hoje do que foi ontem. Então só faz sentido se for para melhorar. Então vamos abrir bem os ouvidos de ouvir e que faça sentido para nós, combinado? Façam assim para mim, para eu ver se vocês estão aí. Obrigada. Vou fazer assim de vez em quando. O tema da noite, eu tirei desse livrinho aqui que chega a ser quase mágico. Caminho, Verdade e Vida. Ele é bem simples. É da coleção de mesmo nome, Caminho, Verdade e Vida. Só que cada um desses livrinhos tem 180 lições. Mais ou menos como um manual de viver melhor aqui na Terra. O que fazer, o que não fazer, segundo Jesus, segundo aqueles que já evoluíram antes de nós. E o tema da noite é o número 33. Depois, gente, se vocês tiverem condições, compre um livrinho desse, maravilhoso, para ter na bolsa, na gaveta, na hora assim que você tiver precisado mesmo, abre numa página e ali dentro vai ter preciosas lições. A de hoje chama Recapitulações. O que é uma recapitulação? É quando você se lembra de alguma coisa que já passou, recapitulando alguma coisa que passou. E a frase que o Emmanuel pegou, o Emmanuel sempre pega uma frase, uma coisinha, e faz um tema. A frase é bem simples e diz assim, estava escrito lá no Evangelho de João: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, claramente se tratando de como a gente dá mais valor para as coisinhas que a gente vive aqui na Terra, nessa vida, do que as coisas que realmente importam. A gente chama das coisas de Deus, mas não é bem assim. Deus não é aquela pessoa que é dona. Às vezes a gente bota Deus como se fosse humano, né? Não, Deus é o todo, Deus é o universo inteiro. Deus é a massa de energia boa que nos permite conviver com Ele, dentro dEle, junto com Ele. Então, quando fala glória de Deus, é viver bem, o bem mesmo. É viver a vida de verdade. Qual é a vida de verdade? Não é essa que a gente tem esse corpinho, não é essa que a gente vive aqui em Tubarão, não é essa que a gente tem tal ou qual idade. É a vida eterna, desde o dia que você foi criado, porque a gente é eterno. Foi criado uma vez só e vai viver um tempão sendo esse espírito. Vai ser João, vai ser Felipe, vai ser Maria, vai ser Filomena, vai mudar de país, vai mudar... Mas é o mesmo espírito. Às vezes a gente esquece disso, né? Então a vida verdadeira é essa, a que foi criada uma vez só e que somos cada um de nós. Olha o que Emmanuel coloca, que lindo. Os séculos parecem reviver com seus resplendores ou suas decadências. Se você gosta de história, você pode perceber que as histórias dos países, dos lugares e do mundo parece que repete. É igual moda, sabe? Quem estuda moda sabe que de 30 em 30 anos a moda fica muito parecida. Aquilo que a mãe usou quando era jovem é o que a jovenzinha está usando agora. Nossa, se eu tivesse guardado para você, minha filha, eu já ouvi isso tantas vezes e já falei para minha filha também. Moda repete. E moda é a mesma coisa que história. História também repete. Histórias de grandes guerras, histórias de desavenças, histórias de grandes doenças, histórias de amores não correspondidos, repetições. Como o Emmanuel chamou, recapitulações. Bem, fornece um mundo a impressão de um campo onde as cenas vão se repetindo constantemente. Ele está falando aqui do mundo em geral, de nós encarnados, dos desencarnados, que eram encarnados antes, de todo mundo. E parece que as histórias se repetem sempre. Quando um espírito evoluído olha de fora, ele vai olhando as histórias assim, ele diz, meu Deus, aprenderam bem pouquinho, estão fazendo a mesma coisa, com nomes diferentes, por razões diferentes, mas a mesma coisa.
E ele ainda diz assim, tudo instável. Até aqui entendemos bem? Então eu vou fazer uma paradinha e vou contar uma historinha para vocês. Amo historinhas. Quem é noveleiro aqui? Erga a mão para mim. Pouca gente, pouca gente. Vocês lembram de uma novela que passou um tempo atrás que chamava Além do Tempo? Lembra? A noveleira lembra. Não lembra? Então eu vou contar como se fosse novidade. Eu não sou muito noveleira, mas essa novela eu já assisti 2 vezes. Assisti quando ela passou na televisão aberta e assisti depois na televisão paga, de tanto que eu amei a novela. Fala sobre a história de uma família. Sabe os enredos familiares? A história era assim. 2 mulheres se odiavam, inimigas mortais. E elas se odiavam por existências. Sabe? Quando acaba uma vida e começa outra, e acaba uma vida e começa outra, as mulheres se odiavam. E elas iam trocando posições. Em uma vida, uma era poderosa e tinha dinheiro, e a outra era a coitadinha que sofria. Quando reencarnava era o contrário. A outra tinha dinheiro e ela... Mas uma coisa não mudava, como a Emmanuel está falando assim. Parece que a gente vai repetindo. E as mulheres nasciam e renasciam se odiando. Até que numa fase dessas, elas nasceram, uma poderosa condessa e a outra, uma coitadinha que nem sobrenome não tinha. Sobrenome assim, bom. Só que essa coitadinha se apaixona pelo filho da condessa e aí a história vai. Elas que já se odiavam, mas se odiaram mais ainda. E os fatos vão acontecendo, o fato é, o filho da condessa acaba morrendo. E as 2 mulheres, muito feridas, acusavam-se uma a outra. Se a senhora não tivesse impedido o casamento, se você não tivesse ido atrás dele, essas histórias. Eu estou contando a novelinha porque realmente é uma novela que parece a vida da gente. Uma novela que conta como a gente erra os mesmos erros quantas e quantas vezes. Essas mulheres vão se odiando e aí passa toda a fase da novela, daquela época antiga, uma novela de época muito bonita. Quando chega na metade da novela, muda. É como se todos morrem lá, acabou a existência de todo mundo, dramático. Nascem todos de novo, agora nessa época, com celular, com metrô, com computador. A gente tinha visto aquela fase antiga e via agora a fase nova. Os personagens nascendo de novo e para facilitar, o autor colocou os mesmos nomes. Então a Condessa Vitória era Dona Vitória, a outra era Emília, a filha continuava tudo igual. E o casal que se amava se conheceram numa passada de metrô e só olharam um para o outro, estavam apaixonados num olhar. E aí a gente chama de amor à primeira vista. Que ilusão! Não existe amor à primeira vista. Eles já se conheciam há quantos séculos? Foi só se reconhecer agora. Uma olhadinha bastou. E se apaixonaram loucamente. E as mulheres, obviamente, continuaram se odiando. Só que dessa vez eram mãe e filha. E essa mãe tinha abandonado a filha. Percebem? É uma delícia a gente olhar isso. E eu, olhando a novela, me sentia assim como o anjo protetor das encarnações ou como aquele espírito que olha de longe a existência de uma família. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, é bem legal. E tem tanto ensinamento ali para a gente ver, porque às vezes a gente lê, mas aprende mais quando vê. Quando a gente assiste uma cena, quando vê uma imagem, quando vê uma novelinha, meu Deus, vale a pena. E ali tem uma parte que é muito gostosa de ver, que existe um anjo que é o protetor daquela família. Existe nas nossas vidas também, as nossas vidas são exatamente assim. E esse anjo protetor, que era o seu Ariel, é o personagem que eu mais gostava da novela. Ele era o anjo protetor naquela existência, era o anjo protetor dessa existência, e ele aparecia assim com funções humanas, ele encarnado, mas era o anjo protetor deles. E encarnado ele fazia as funções bem próximas às famílias, as 2 famílias, que essas famílias se enliavam, sabe, como a minha avó falava, tudo enliado. E é assim mesmo.
A gente vai nascendo e renascendo, e o RH divino é tão perfeito que nos coloca próximo das pessoas, em funções, ocupando cargos, entre aspas, na vida, para que a gente consiga fazer os perdões, pedir os perdões, devolver o que pegou, arrumar as situações que a gente já deixou embolada nas outras vidas. E ali era bem o caso mesmo. Acontece que as duas receberam uma data limite, essas duas que se odiavam. A partir de agora, não mais. Chega de errar o mesmo erro. A vida faz isso conosco? Ergue a mão quem acha que a vida faz isso conosco. Faz, vocês estão certos. Quando a gente já errou muitas vezes o mesmo erro, a gente ganha o benefício, a gente chama de dor, mas ganha o benefício de dar um basta nesse erro. Então, uma coisa grande acontece para que a gente pare de errar no mesmo ponto. Porque se deixar, nós vamos 18 existências errando a mesma coisa. Graças a Deus que não é deixado a gente errar tantas vezes. Chega um momento que vem o basta. E esse basta pode ser a perda de alguém muito querido, pode ser um baque financeiro, pode ser uma desgraça coletiva e você estava junto, pode ser a perda de um trabalho que você amava, de um filho querido, alguma coisa normalmente dramática, e se não fosse dramática você já teria aprendido. Então é algo grande e dramático que acaba mudando o curso das coisas. E assim foi. E na novelinha, para ter um final feliz, as duas conseguiram se perdoar, as duas conseguiram primeiro se suportar e não se matarem de novo, conseguiram conviver aos trancos e barrancos e foram, e é assim mesmo. Não adianta a gente fantasiar a nossa vida e dizer que vai amar um inimigo em uma existência. Não dá para dar saltos. A gente evolui sim, mas ninguém dá saltos. Além de Paulo de Tarso, que fez o maior salto da história, né? De carrasco a bondoso em uma existência. Além dele, não desconheço outros que fizeram assim um salto tão grande. A gente vai de passinho em passinho, a gente vai se organizando pouquinho a pouquinho e vai se arrumando sim. Primeiro suportando, depois aprendendo a conviver, depois aguentando um pouquinho mais, e aí aprender a respeitar, e do respeito a admiração, e da admiração o perdão, e do perdão o convívio. Daqui a pouco um bom convívio. É para isso que a gente veio. Entendemos? Então vamos voltar aqui para o Emmanuel. Bom, adoro novelinha, né? Valeu a pena. Emmanuel continua assim. Quando a gente vai reencarnando, encarnando e reencarnando, a força e o direito caminham assim como alternativas de domínio. Então a gente dá um jeito, mesmo que você nasça na próxima vida sem o poder e sem o dinheiro, você dá um jeito de conseguir aquele poder que você tinha e de judiar de quem você já judiava antes. Você dá um jeito. A gente diz assim, nossa, mas a pessoa, como é que ela conseguiu? Na força, ela vai, faz a mesma coisa. Então aqui ele está colocando como essa força e esse direito para dominar. E dominando a gente cai de novo. E aí o que ele diz? Multidões esclarecidas regressam e novas alucinações. Esclarecidas por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente dá uma passada lá pelo umbral, pede, cansa de sofrer, pede um resgate, alguém reza por nós e a gente acaba saindo. Pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, pode levar 30. A maioria de nós passa por isso. Passa por lá e sai. Quando sai, recebe a oportunidade de aprender um pouco mais. Talvez numa colônia boa, uma colônia de apoio. Por algum lugar a gente passa e recebemos muita orientação. E quando estamos lá, chama-se espíritos errantes. Errantes não é porque errou, errante é porque está lá sem o corpinho físico. Então, quando está lá, a gente tem a oportunidade de estudar, e a gente estuda, e é bem legal. A gente estuda como ser uma mãe melhor, como respeitar o outro sexo quando a gente foi mal no casamento. A gente aprende tanta coisa prática da vida, a gente aprende amor, respeito, força, coragem, tudo isso.
como universidades e cada um se inscreve naquilo que foi pior na vida. Então, quando a gente está lá e recebeu toda essa orientação, a gente promete, a gente jura que na próxima vai fazer tudo perfeito, vai ser espetáculo. Eu vou trazer essa fulana assim, ela vai ser a minha filha, eu vou casar com esse marido sim, vou ajudar ele a sair das dívidas que ele se meteu por minha culpa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A gente promete mundos e fundos, porque a gente está bem, está lá na escolinha, está aprendendo, diz assim para si mesmo, claro, antes eu não sabia, agora eu sei, eu vou fazer o certo, claro que eu vou. Mas daí o que acontece? Quando a gente encarna, a gente esquece. A gente esquece. Por um lado, esquecer é um espetáculo, que daí se eu já fiz mal para ele, eu não vou me lembrar, e aí eu até consigo conviver com ele e ele comigo. Mas a gente esquece também essa parte, mas esquece também do que prometeu. Esquece das dívidas que tinha, esquece quão endividado éramos. E aí o que acontece? A gente começa a se sentir no direito de reclamar. Mas essa filha é terrível, a filha de todo mundo é boa, a minha é esse terror. Esqueceu que tinha prometido, não, eu vou trazer como filha, eu vou fazer o melhor possível, eu vou encaminhar essa menina, dessa vez vai dar certo. Aí quando tá aqui, diz, meu Deus, eu não aguento mais essa criatura, que horror, é demais para mim, por que todo mundo é feliz com os filhos, por que eu tenho que passar com isso? A mesma coisa dos relacionamentos. Quem tem um relacionamento diz, por que isso, meu Deus? A minha irmã casou e é tão feliz e eu, olha aí, com esse traste. E a gente fala coisas terríveis, como se não tivesse participado das escolhas, como se fosse assim, por acaso, foi atingida por um raio. Aí você casa com a pessoa e descobre, logo depois do casamento, que ela tem um vício. O vício de beber, o vício de jogar, o vício de não fazer nada, o vício da preguiça, o vício da tristeza, o vício... E a pessoa aí diz, olha onde é que eu fui me meter. E a mãe ainda ajuda, pois eu disse para você, não devia ter casado, agora casou, olha aí, eu falei quantas vezes eu falei para você. O mundo não ajuda, gente. Mas voltando aqui, todos nós participamos das escolhas. Nós trouxemos um projetinho que chama Plano Reencarnatório. Tem nosso nome, nosso endereço, foi feito por nós. Então, não adianta agora alegar ignorância. Eu não sabia. Sabia, só que esqueceu. Você sabia. Tudo que está na tua listinha ali, você prometeu. Às vezes são coisas bem facinho, às vezes são coisas mais complicadas. E vou dizer para vocês, na maioria das vezes, esses arquitetos das nossas reencarnações tiraram um monte de coisas dali, que tu diz, pode botar, eu vou fazer, bota mais uma coisa ali, bota aquele lá também, não, eu vou fazer. E ele, será, vamos tirar, vamos deixar para a próxima. Fazemos assim, tiramos essas 3 coisas aqui mais complicadinhas, e você fica insistindo, não, agora eu aprendi, eu vou fazer, pode botar. E aí eles tiram, e a gente nasce com metade do que tinha prometido, e dessa metade ainda fica. Quando a gente foi bem, metade ficou. Quando a gente foi mal, a gente não fez nada do que estava na lista e ainda se prejudicou um pouquinho mais. Até aqui entendemos? Pois bem, triste, porém verdadeiro. E eu espero que nessa encarnação nossa a gente tenha tanto conhecimento, a gente tenha tanta chance de melhorar, que o nosso anjo de guarda nos faça perceber quando estivermos errando. Quando estivermos saindo do caminho que nós mesmos programamos. Então, eu vou pedir para eles, para que fique ali, no nosso ouvido, até a gente voltar para o caminho certo. Porque depois dá uma frustração, dá uma tristeza. Quando a gente desencarna e vê, meu Deus do céu, tudo organizado para eu fazer, fiz só 1/3. E agora? Agora, na próxima, vai ter que acelerar. Bom, voltemos aqui para o Emmanuel. Que ele diz, como esclarecer essa anomalia que a gente faz? Qual é a anomalia? A anomalia a gente foi lá, se esclareceu tanto, aprendeu tanto, veio para cá e cometeu as loucuras de novo. A anomalia.
Ele diz que se pegar as nossas experiências, assim, se pegar cada um de nós separadinho, a gente sabia o que tinha para fazer assim. Tanto é que a gente diz assim às vezes na vida: eu tô tão, sei lá, parece um vazio. Parece um vazio, tédio, depressão. Você não está fazendo o que devia. Se você estivesse fazendo o que estava na lista, você está feliz da vida ou ocupadíssima. Se não tá, se a vida está um tédio, se está tudo parado, se nada está acontecendo, você não está realizando sua lista. Dizem até os entendidos que quanto mais tempo você tem para reclamar, menos você fez da tua lista. Quem mais reclama, menos trabalhou. Isso serve até para todo mundo, né? Mesmo que não seja espírita, mesmo que não esteja falando desse assunto de evolução, quem mais reclama é quem não está fazendo nada. Quem está arregaçando as manguinhas e fazendo, não tem tempo para reclamar. Emmanuel diz: como esclarecer então essa anomalia? A situação é estranhável porque no fundo todo mundo tem sede de paz. Todo mundo que você conversar, ninguém acorda um dia assim: hoje eu quero me incomodar, hoje acordei mesmo para ficar possessa, hoje eu quero arranjar uma briga. Ninguém acorda, ninguém sai de casa para isso. Todo mundo sai de casa: que dia lindo, que bom. Até chegando no trabalho já se estressou um pouco, já buzinou um pouco, já falou mal de um pouco de gente, já olhou uns ridículos, outros ridículos, enfim. Estava dizendo para o Laércio, né? A gente gosta de gente, nem que seja para falar mal. Porque quando a gente fica isolada, quando a gente fica sozinho, a gente começa a entrar em tristeza, a gente precisa de gente, nem que seja para falar mal. Mas, enfim, Emmanuel está dizendo aqui que é estranha a nossa atitude, porque se a gente diz que quer ser feliz, se a gente diz que quer ter paz, e a gente quer, a gente escreve nas camisetas, a gente bota coisas assim: paz. Quer ver quando é na virada do ano, todo mundo camisetinha branca e paz e tal. Se a gente busca isso, por que a gente se envereda por caminhos errados? Quais são os caminhos errados? Qualquer caminho que te tire da tua lista é um caminho errado. Qualquer caminho que te afastou das tuas obrigações é um caminho errado. E os caminhos, graças a Deus, são diferentes para cada um de nós. Porque cada um fez uma promessa. Não existe dois encarnados, pode estar casados, pode estar dormindo na mesma cama. Não existe um projeto igualzinho para os dois. Pode ter partes do projeto que é dos dois. Mas a maior parte do projeto é individual. É pessoal e intransferível. Igual senha, igual cartão de crédito. Nós temos o nosso próprio projeto. E tudo que nos atravessa esse campo do projeto, tudo que nos afasta desse projeto, nos deixa tristes. Pois bem, importa reconhecer que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Lembra que era essa frase? A frase João já escreveu lá no tempo do EPA, gente, no tempo de Jesus, e está valendo ainda agora. A gente continua errando os mesmos erros. Há 2000 anos o homem escreveu isso, que a gente dava mais valor para as coisinhas dessa vida agora, esquecendo que a vida principal é aquela que começou há milhares de anos. Porque alguém aqui acha que essa é a primeira existência? Ergue a mão para mim quem acha que está vivendo a primeira existência encarnada. Não, né? Não. Quantas existências nós já tivemos? A minha mãe fala assim: mais velho que as pedras. E a gente é mais velho que as pedras. Quantas existências? Essa é a vida que mais importa. Aqui você está dando curso a tantas existências. Esse pedacinho que você está vivendo agora é só uma partezinha. É como um período pequeno da tua vida, como se você fosse olhar a tua vida. A parte que você passa, por exemplo, na faculdade é pequena. A parte que o teu filho é pequeno é pouca. São poucas coisas, por isso que os mais antigos, ou quem evoluiu antes, diz assim: aproveite essa fase, é tão legal, aproveite a fase do namoro, é tão boa, depois a gente casa, as coisas não ficam bem assim. Aproveite quando o filho é pequeno, é tão engraçadinho, porque depois ele se torna adolescente, fica mais difícil. Aproveite o início do emprego, aproveite quando você tem tempo de fazer um hobby. Que hobby? Qualquer um que você goste. Música, costura, jardinagem, futebol, qualquer coisa, enquanto você pode, enquanto você ainda gosta, porque todas essas coisas passam. Tudo isso passa.
E passa a vontade também, passa a condição de fazer. Então, faça enquanto você tem vontade, enquanto você pode. E é assim mesmo a percepção de quando a gente está encarnado. Quantos anos você vai viver nesse corpinho que você está agora? Gente, assim, a média de nós brasileiros, ela subiu, está em 86 anos. 86 anos, perto da tua vida original, desde a fábrica até agora, desde que você foi criado, 86 anos, é bem pouquinho. E esse bem pouquinho não pode estragar o que você já fez. Então, aproveite esse bem pouquinho para fazer melhor. Não estrague o que já foi feito e melhore o que foi mal feito. É para isso que a gente encarnou. E o projeto é maravilhoso. O projeto da nossa existência é perfeito. Ele foi organizado para que você encontre as pessoas que você já magoou, que você já fez mal, que você deve alguma coisa. Então, essas pessoas aparecem na tua vida como vizinho, como cunhado, como chefe. As pessoas vão aparecendo para que você tenha a oportunidade de arrumar a situação. E elas vão vindo em sequência. É tão lindo ver esse plano, essa arquitetura tão perfeita. E você vai se arrepender tanto se perder tempo. Você vai se arrepender tanto quando desencarnar e ver, nossa, estava ali na minha porta e eu desperdicei. Como alguém que joga o bilhete da loteria, o bilhete sorteado da loteria, joga fora. Quando percebe que jogou, meu Deus, que loucura, o que foi que eu fiz? A tua loteria está aqui. E ela acontece todos os dias que amanhece. A cada dia que amanhece, você tem uma nova oportunidade de fazer bem feito. Se até agora tu foi deixando levar, passe a prestar mais atenção nos teus dias. Passe a prestar mais atenção nos tipos de relacionamento que você tem. Dê valor aos relacionamentos. Dê valor às oportunidades que você tem, aos encontros que você tem, às situações que acontecem na tua vida. Tudo é importante, tudo foi muito bem pensado. Já pensou? Alguém se dedicar a fazer por nós o que a gente nem se lembra. Alguém se dedicou a projetar a nossa existência, a nascer naquele ano, porque quando você crescer, aos 20 e poucos anos, vai encontrar o outro fulano, que com 20 e poucos anos vão se apaixonar e vão se casar. O projeto começou bem antes. Percebe? Desde a maternidade, desde antes. Assim é nos relacionamentos, assim é com os filhos, assim é com tudo. Até a cidade que você mora. Às vezes você nasceu num lugar e migrou para outro. Você nasce num lugar porque precisava daqueles pais e eles moravam lá, mas a tua história estava programada para outro, então acontece de um tudo e você acaba se mudando. Alguém aqui mudou? Muita gente. Precisava daqueles pais, tinha outra história programada. E se a pessoa não vai, o universo vai fazendo você ir. De algum jeito você vai. E se não era para ir, você quis fugir, a tua história era toda aqui, você quis fugir. Você foge, alguma coisa acontece, você é obrigada a voltar, graças a Deus. Porque existem esses anjos da nossa encarnação que nos ajudam a não perdê-la. Já pensou? Você se muda porque quer fugir de todo mundo. Não, eu quero morar lá na Eslovênia, seja onde for isso. Quero morar na Eslovênia, quero fugir de todo mundo. E aí as coisas acontecem. Lá na Eslovênia não tinha nenhum inimigo teu, não tinha ninguém para devolver, porque não estavam lá. Estava ali em Tubarão mesmo. E aí você lá na Eslovênia vive um pouco e acaba voltando. Acontece algo lá e tu diz, vou embora. Vou embora para casa. Volta, porque aqui estavam os teus resgates. Aqui estava a importância da tua vida. Entendemos? É lindo, né? Quando a gente pensa assim, dá até uma vergonha, né? Se a gente não pensou nisso antes, se não está fazendo o que deve com os filhos, com as cunhadas, com as pessoas lá do trabalho, é bom começar. É bom começar agora mesmo. Emmanuel continua assim. Inúmeros homens se presumem redimidos, então acha assim, não, estou curado. Disso aí, mas não caiu mais. Mas, com a mediação criteriosa do crepúsculo, o que ele quis dizer com isso? Às vezes Emmanuel escreve tão bonito, a gente nem entende, né? O que ele está dizendo? Às vezes a gente fugiu do caminho e só vai se alertar que está fora do caminho quando a desgraça acontecer.
Quando a depressão pegar e você diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu estou muito deprimido, pronto, é um bom sinal que você vai voltar para o caminho. Não adianta só tomar a baguinha, não adianta se encher de remédio, você tem que voltar para o teu caminho, senão você vai ficar triste. Você tem que fazer alguma coisa pelo outro. Ninguém veio para cá para ser servido 100% dos dias. Isso não existe, isso é doença. Você veio para cá para servir. E quem serve, fica feliz. Já ouviram falar nisso? Você veio para servir? Uma vez, Jesus não tinha mais como ensinar para aqueles 12 lá, porque eram matutos. Meu Deus, eles tinham o coração bom. Jesus conseguia ver o que ia ser dali para frente, mas eram bicharetos. Tipo nós, assim, teimosos. Aí viam, quando ele fazia um milagre, eles diziam, Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quando ele fazia milagre. Quando não tinha milagre nenhum, as coisas estavam meio assim, normais, eles diziam, será mesmo que esse homem é o que dizem? Será mesmo que ele é o Nazareno que fala? Será? Bom, eu me coloco no lugar deles, eu faria a mesma coisa, enfim. Não tinha mais como explicar para eles. Eles estavam até se brigando assim, porque Jesus começou a falar que o reino dele não era desse mundo e tal, e que eles, os 12, levariam à frente essa ideia da boa nova. Mas eles nunca imaginaram que Jesus ia morrer. Mas eles sabiam que haveria um sucessor. Daí começaram tudo a se cotovelar, né? Quem é que vai ser o sucessor? Deve ser o Pedro, né? O queridinho. Não, mas ele gosta mais do João. João todo amoroso. Deve ser o João. Bem como a gente faria. Quem será? Quem será? Né? É claro que Jesus não precisava nem ouvir essas falas para saber que eles já estavam se brigando para ver quem é que seria o sucessor. O mais poderoso entre eles. E ele abriu a reunião, ele fazia várias reuniões, né? Tipo Evangelho no Lar, assim. Daí ele abriu a reunião e falou, para ser o mais poderoso entre todos, aí todo mundo já ficou de olhinho em pé, né? O que tem que fazer para ser o mais poderoso? Sirva, seja o mais servidor. Daí perdeu a graça, né? É que tem que ser assim, trabalhar mais. Para ser o mais poderoso tem que trabalhar mais. Tem que ser o mais servidor. Aí ele fez aquela passagem, lembra que ele lavou os pés deles? Ele fez um ritual. Lá, gente, não tinha chuveiro, não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada. Então, eles nem tomavam banho direito, né? Andavam descalço, de chinelo, naquelas estradas poeirentas. Então, imagine como é que eram os pés deles, encracados, né? E aí Jesus faz o ritual e lava, ele mesmo se ajoelha e lava o pé de todo mundo, ensinando para eles na prática que quem quer ser mais poderoso seja o mais servidor. Então lavou os pés dele. Daí uns dizem assim, nossa, Senhor, não faz isso, que vergonha. Imagina, né, pensando, chulezento meu pé, desculpa, Senhor, nem faz isso. Já os outros dizem, lava mesmo. Já o Pedro diz assim, não, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar. Não, Deus, Pedro era exagerado, né? O meu pé o Senhor não vai lavar. Aí ele diz, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Não, Senhor, então me lava inteiro, me lava da cabeça até o pé. Não, Pedro, não, é só o pé. Então, a gente comete uns exageros assim, né? Ou é um extremo ou é o outro. Bom, por que Jesus fez isso? A historinha contada até hoje, ela é bem real, é para te mostrar, criatura, se você quer ser feliz, faça alguma coisa por alguém. Agora, quer ser feliz assim, à força? Não existe, não existe. E a ciência está provando cada vez mais que os mais felizes aqui na Terra são aqueles que mais se importam com os outros. Já ouviram essas pesquisas? Eu amo pesquisa, amo dados e amo todas essas que estão relacionadas à felicidade. As pesquisas mais recentes e as que deram assim prêmios para os pesquisadores foram essas mais longas, sabe? Porque não dá para olhar para a pessoa e dizer assim, é feliz, não é feliz, é feliz, não é feliz. Não, tem que analisar bem. E não é uma coisinha só para dizer que a pessoa é feliz ou não. É a vida dela, é um contexto. E eles descobriram que os que são realmente felizes, não importa se são ricos ou não, tanto de dinheiro que tem, assim, não importa. O tanto de beleza não importa. Às vezes a pessoa bem pobre e bem feia é bem feliz. Isso não cabia na cabeça dos pesquisadores, porque tudo que tu diz assim, o que tu precisa para ser feliz? O que tu quer para ser feliz? As pessoas vão dizer um monte de coisa. Eu quero
quero isso, eu quero aquilo. Normalmente está relacionada a alguma coisa de dinheiro, né? Um tanto de conforto, dinheiro, beleza, poder. As 3 coisas. Continua. Desde a época aqui de João, que já falava isso, até agora. E aí esses pesquisadores foram ao encalço de todo mundo que era bem feliz e descobriram, não é bem assim. Tem um monte de gente que é feia e é feliz. Tem um monte de gente que é pobre e é feliz. Tem um monte de gente que não tem poder nenhum e é feliz. E tem um monte de gente que tem beleza, que tem poder e que tem dinheiro e que é muito infeliz. Dá para medir os níveis de felicidade pelos hormônios circulantes no corpo. Pegaram as modelos mais bonitas do mundo, aquelas mais bem pagas, e mediram os níveis delas, desses hormônios, e descobriram que elas falavam assim, ó, na hora ali da pesquisa, que eles iam perguntando, você é feliz? Sim, sou feliz. Você é feliz quando vai desfilar? Sim, sou muito feliz. E antes dos desfiles grandes, mediam o nível de cortisol delas, altíssimo. Cortisol é o hormônio do estresse. Estresse e felicidade não andam juntos, ou é um ou é outro. Medindo níveis altos de cortisol, provavam bioquimicamente que não. Nem as pessoas mais bonitas do mundo, as mais reconhecidas pela beleza, não eram felizes. Pegaram gente muito poderosa, gente muito rica, fizeram a mesma coisa e ficaram abismadas. Meu Deus, essa gente que tem tudo não é feliz. Por que que o porteiro lá do prédio ele é feio e pobre, não tem poder nenhum? Por que ele é feliz? Por que o pedreiro? Gente, eu adoro Instagram, né? Instagram é minha perdição, fico olhando todo mundo. Não sigo pessoas, assim, eu sigo canais. E eu fico bem louca de ver aqueles vídeos de uns pedreiros dançando, não sei se você já viu. Eles estão na obra de chinela havaiana, todos sujos, e eles dançando e cantando. Tá certo que aquilo ali agora está servindo para ganhar dinheiro, mas quando eles começaram, alguém disse para eles, faz um vídeo, vocês são tão engraçados, faz, porque eles são assim. Não os conheço, assim, tem vários desses, mas fico imaginando. Gente muito feliz no seu local de trabalho, e às vezes locais de trabalho bem ruins. Fico imaginando assim, quem trabalha num frigorífico, quem trabalha na câmara fria, eu não gosto de frio, então daí para mim isso seria o pior, né? Gente trabalhando assim, tipo, arrumando internet quando dá vento, sabe? Esse pessoal que sobe em poste de noite. Fico imaginando essas coisas assim que seriam mais difíceis para mim. Quanta gente feliz tem entre eles ali. E quanta gente infeliz com o que a gente pensa que seria bom. Roupinha bonita, no escritório, prédio chique, sei lá. Imagine assim, várias vantagens. Quanta gente triste nesses locais. Essa pesquisa também englobou médicos que têm salários bem altos, bem fora do normal, assim. Aqui no Brasil a pesquisa foi feita com os médicos que ganham mais de 18 mil reais mensais. A pesquisa já é antiguinha, então isso aqui equivalia a uma fortuna há um tempo atrás. Níveis altíssimos de cortisol e 0 serotonina, endorfina. Esses médicos que ganham tanto dinheiro, então eles têm prestígio, eles têm fama, eles têm poder, eles têm uma grana. Eu fico pensando assim, quando a pessoa ganha muito, vai chegar um momento que ela já comprou tudo que ela queria, ela vai trocar tudo aquilo que ela queria e daí vai chegar uma hora que ela vai ficar frustrada. Mas enfim, mediram esses níveis, eles eram os mais estressados de todas as categorias. Sabe qual é a categoria mais estressada de todas? Aqueles que cuidam, eu esqueci o nome da função, mas que cuidam nos aeroportos do tráfego aéreo. Sabe, aqueles que cuidam do tráfego dos aviões, os mais estressados. Agora, olha o perigo. Bom, a gente não anda, eu não ando muito de avião, né? Mas na época, assim, quando eu vi a pesquisa, eu pensei, que perigo, gente. Em cada avião daquele, mais de 200 pessoas. A pessoa que está cuidando ali, ela é uma, né? Eles trabalham em turnos, dependendo do aeroporto, dependendo do local. E se ele está estressado naquele nível, se ele deu uma errada, um acidente com muitas pessoas, e a responsabilidade dele, meu Deus, enfim. Nossa, eu viajei bastante aqui. Mas vocês entenderam, né? Poder, dinheiro, beleza, não são assim os responsáveis mesmo pela felicidade. A felicidade vem de ajudar os outros. E é uma coisa tão óbvia
que está escrito em todos esses nossos livros aqui, ó, a caridade. Só que agora a gente dá mais valor porque a ciência está provando por A mais B, por sangue e mais sangue, por vida da pessoa e tal, está provando que o que Jesus já falava era verdade. E aí está provando para nós, os incrédulos, né? Eu me considero nessa categoria, assim, eu preciso que a ciência me prove, sabe? Não adiantou Jesus falar. Aí quando a ciência prova, eu digo, é mesmo, ele tinha razão. Olha ali que ele já dizia, ó, porque os textos aqui eu sei quase que de cor, né? Mas eu sou assim mesmo. E ele me mostra com uma gentileza enorme que realmente a verdade é uma só. Já ouviram falar essa frase? A verdade é uma só. A ciência está provando agora o que eles já tinham falado antes. Eu demorei para entender, talvez vocês também, mas entenda. Quando a informação chegar para você, utilize. E agora que você já sabe, se você está procurando mesmo a paz e a felicidade, o que você tem que fazer? Primeiro, assuma que tudo que está na tua vida é teu. Segundo, faça o bem enquanto você puder. Faça bem feito as coisas que você trouxe para fazer, que você tem oportunidade, faça agora. Não deixa para depois. Você não sabe se a tua vida vai durar até os 86, vai passar ou não. Faça o que você tem vontade agora. Quando eu me aposentar, eu vou começar a ajudar mais. Não, ajuda agora. Tu nem sabe se vai se aposentar. Entende? Faça as coisas bem feitas. Eu não estou dizendo para fazer loucuras. Estou dizendo para fazer essas coisas que estão no teu coração há tanto tempo. Eu devia ir lá falar com a minha cunhada. Não, deixa para amanhã, deixa para mês que vem, deixa para o Natal que vem, Faça agora. Porque quando você estiver deitadinho lá no hospital, que tiver mais 2 dias de vida, 3 horas de vida, não adianta ficar bem louco. Chama fulano para mim, chama fulano para mim. Faça agora. Para encerrar, Emmanuel conclui que a existência terrestre, ela é temporária e que você tem oportunidades novas todos os dias. A cada dia que amanhece, você tem um tempão para fazer a coisa certa. E você tem o livre-arbítrio que é só teu. O anjo não te prende aqui pela goela e diz, agora você vai. Todo respeitoso, ele cuida de você, mas se você não quiser ir, você não vai. Então, seja mais dócil ao ensinamento, seja mais dócil ao que ele te fala, dê mais ouvidos, dê mais valor às coisas que realmente têm valor. E não queira perder uma existência por uma besteira. Não perdoo. Pronto, por causa desse não perdoo, vai perder mais uma existência. Entendidos? Então, que assim seja, que os nossos anjos gentilmente, se preciso for, peguem na nossa orelha e nos levem para o caminho certo. Porque a gente vai ficar muito triste se perder mais uma existência. Vamos fazer a coisa certa, para que quando a gente desencarne dessa vida, a gente chegue lá assim, ó. Sabe, no vagão daqueles que vieram melhores, porque tem diferença, gente, tem diferença. Tem o vagão daqueles, tá pensando no aeróbus, né? Tem o vagão daqueles que erraram um monte, que vem todo mundo assim, ó. Quase os encarcerados, sabe? Que coisa que eu fui fazer. Tem aqueles que vêm no vagão do meio, daqueles assim, errei um pouco, acertei um pouco, tipo 0 a 0, que eu fiz só. E tem aqueles que vêm na frente. Banda, música. Gente esperando, já pensou? Se você fez o bem suficiente quando abre as portas lá, uma bandinha te esperando. Seja bem-vinda, você foi maravilhosa. É assim que eu imagino, tá? Bem assim mesmo. Festinha, balão, obrigada. Então eu desejo que seja isso mesmo. Mas para fazer tudo isso você tem que fazer, né? Não vai cair de graça na tua vida. Desejo para nós todos que a gente vá no primeiro vagão. E antes de devolver a palavra para o Laércio, é claro que eu vou fazer um pedido. Vocês sabem que a gente grava todas as palestras para postar num canal no YouTube. Esse canal chama Pílulas de Renovação, porque eu sou farmacêutica, então, óbvio, tinha que ter uma pílula. E o desenho do canal, para você saber que está no lugar certo, é assim, 2 dedinhos e uma pílula aqui no meio. Pílulas de Renovação. Porque espírita que é espírita se renova, se renova, se renova a cada dia. Então, entre lá no canal, se inscreva. Sabe que em cada canal lá existe um botãozinho vermelho escrito inscrever-se.
Aquilo ali parece coisa pouca para vocês, mas é bem grande para nós no canal. Quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube dispara sozinho essas mensagens para todo mundo, sabe? Daí a gente não precisa ficar lá mandando um por um. Aí o YouTube faz o serviço assim, porque ele entende que quanto mais inscritos, mais importante é o conteúdo daquele canal. E aí ele dispara. E disparando, a gente funciona igual o Paulo de Tarso, mandando as cartinhas, sabe? Lembra que eles mandavam as cartinhas? E aí, com a tecnologia, essas cartinhas viraram vídeos e esses vídeos vão por aí tudo. E quando a gente recebe assim, nós dois, ele cuida do canal e eu só falo, né? Ele faz todo o resto. Quando a gente recebe retornos do tipo assim, valeu, moça, eu tava pensando besteira pra minha vida. Eu ia me matar hoje, casos reais, tá? Que a gente já recebeu. Ia me matar hoje e vi a tua cara, de certo, tava numa daquelas poses assim, né? Porque eu sou bem gestual. E aí, vi a tua cara, assisti o que você falou, ouvi, tem razão, não vou mais fazer essa besteira. Já pensou? Já valeu a minha existência por ter salvo a dele. E quem ajuda o canal, quem está inscrito lá, tem coparticipação, já pensou? Você ganha moedinhas do bem, você vai chegar no primeiro vagão, hein? Então, faça isso pelo canal, pelos outros que não têm condição de vir aqui e por você mesmo. E lá no canal tem umas 400 palestras. Assiste algumas, vai dando uns likes, manda para alguém, ajuda a divulgar essa boa nova. Porque o mundo está precisando. E a gente pode, a gente que já conhece, a gente que já viveu essa delícia de momento, a gente sabe como é bom. Então, mande para alguém que ainda não sabe, que não conhece, que pensa que é besteira, que não faz ideia de como é bom mudar uma atitude. Combinados? Aqui eu trouxe os cartõezinhos. Nesses cartõezinhos, o Arialdo vai distribuir para vocês, ó. Pegue o cartãozinho, tem ali o endereço do canal para você não esquecer e tem uma mensagem atrás. Considere assim, ó, que você vai pegar a mensagem que o teu anjo quer dizer para você. Que assim seja. Mas a média é 86 anos mesmo, não é mais alta? Fiquei preocupado. Temos que agradecer esse momento, muito rico, uma mensagem muito leve, muito positiva, que nos remete a profundas reflexões, esse banquete espiritual que todos nós recebemos nessa noite. Nossa gratidão a Maquele, eu vou abusar dela mais algumas vezes. Que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Pai, de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece que Jesus nos ensinou como exemplo para todas tantas outras, estendemos a tantos irmãos nossos que transitam conosco as bênçãos do alto, rogando o amparo, a assistência, a proteção a todos nós, encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus, doando o seu amor a todos nós, venha nos revigorar para que cada um possa cumprir com êxito o programa espiritual desenhado para cada um de nós. Com esta prece, humildemente pedimos a permissão para finalizarmos
a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.